Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Franquinei Santos de Almeida, sou acadêmico do curso de licenciatura plena em matemática pela Universidade do Estado do Amapá. Nesse vídeo nós iremos apresentar para vocês o seguinte assunto: grandezas e medidas, cujo objeto do conhecimento é o perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado. Então vamos lá ao material, pessoal, Lembrando aí que esse material ele foi construído com uma linguagem bem simplificada, bem tranquilo, para estar ajudando a galera aí que queiram usar esse material para melhor conhecimento, para melhor explicação do conteúdo, A habilidade na BNCC é a EF 06MA29. Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado, ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente as medidas de seus lados, para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área. No decorrer aí da explicação, a gente vai ver que a gente calculando o perímetro de um quadrado é diferente o resultado do que a área do quadrado. E a gente vai ver o conceito sobre as duas diferenças, ok? Vamos lá. Introdução. A seguir, iremos demonstrar os conceitos de perímetro e área de um quadrado e de que forma essas medidas podem se relacionar e caracterizar uma figura geométrica. Conceitos e fundamentos. Perímetro. Pessoal, o perímetro de um quadrado, antes da gente ir aqui para a definição, vamos logo aqui na definição, Ao cercar um terreno, por exemplo, é preciso medir comprimentos. Nesse caso, deve-se medir o contorno do terreno para comprar, por exemplo, uma quantidade certa de material para construir o muro ou a cerca, ou cercar o terreno, Então, nada mais é, gente, de que a borda de um terreno. É como se fosse, por exemplo, assim, a gente queria colocar uma fotografia ali no porta-retratos. Então, a gente vai lá na loja, compra só o porta-retratos, e traz e coloca a fotografia. O porta-retrato é como se fosse o perímetro, só vem aquela borda, Então, isso que é a definição de perímetro, E no caso, já adiantando aqui, a foto que a gente coloca dentro desse porta-retratos é a área, Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui a gente tem, vocês podem observar que tem uma imagem, demonstrando que apenas o perímetro, que apenas a borda do quadrado é chamado de perímetro. E o prefixo peri vem do grego e significa em volta de. Então, perímetro é a soma das medidas dos lados de qualquer figura geométrica. Vamos seguindo aí. Pronto, chegamos aqui na área. Definição. A medida de uma superfície chama-se de área, ou seja, a área é a medida da parte interna de qualquer figura plana. Lembra que eu falei lá atrás que a área seria como se fosse a fotografia que a gente coloca dentro do porta-retrato? Então, é o que está dentro do quadrado que é chamado de área, O quadrado é um quadrilátero regular congruente, ou seja, é uma figura geométrica com 4 lados do mesmo comprimento e 4 ângulos retos. Então aqui a gente tem a figura de um quadrado, Lembrando que o quadrado ele tem todos os lados iguais, não é isso? Agora nós vamos
conceituar e calcular o perímetro do quadrado. Atenção! Para calcular o perímetro do quadrado, precisamos dispor do valor dos 4 lados da figura geométrica e utilizar duas fórmulas, sendo P de perímetro, que é igual ao lado mais lado mais lado mais lado, que é L mais L mais L mais L. Ou a gente pode também simplificar e colocar perímetro, que é igual 4 vezes o lado, uma vez que todos os lados dele são iguais, tá? No primeiro cálculo, soma-se os 4 lados do quadrado, ou no segundo multiplica 4 vezes o valor do lado. Então, para a gente calcular o perímetro de um quadrado, pessoal, tá? A gente ou soma os 4 lados, ou a gente multiplica os lados por 4 vezes, tá ok? Bem tranquilo esse assunto, tá? Um exemplo, tá? Nesse quadrado aqui, a gente tem o perímetro aqui de 2, tá? Digamos aqui 2 centímetros. Então, para a gente calcular esse perímetro aqui, o que que a gente faz? Na primeira fórmula aqui, a gente soma, tá? 2 mais 2 mais 2 mais 2, que são os lados desse quadrado, que é igual a 8, tá? Na outra maneira de calcular, o que que a gente faz? A gente multiplica por 4 os lados. Então, 4 vezes 2 também dá 8. Então, são as duas formas da gente encontrar o valor total do perímetro de um quadrado. Agora, vamos calcular a área. Calculando a área do perímetro. Atenção! Para fazer o cálculo da área do quadrado, é necessário realizar o produto entre 2 lados. Como o quadrado tem lados iguais, basta pegar a medida de um dos lados e elevar ao quadrado. Para realizar, usamos a fórmula da área. Então, pessoal, como o quadrado ele possui 4 lados iguais, para a gente calcular a área, basta a gente multiplicar, tá? A base vezes a altura. Assim, um de seus lados será a base e o outro a altura, tá ok? Vamos ao exemplo aqui. Exemplo, tá? Cada lado desse quadrado possui 2 centímetros. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem que a área é igual a base vezes a altura, tá? Ou então a gente pega a área que é igual ao lado vezes o lado, tá? Ou ainda lado elevado ao quadrado. Então é dessa forma que a gente calcula a área de um quadrado, tá? Um exemplo aqui, a área 2 vezes 2 é igual a 4 centímetros, tá? Ou ainda a área é igual a 2, tá? Elevado a 2, que é igual a 4 centímetros também. Então, esse assunto é muito tranquilo, tá? E vamos aqui resolver esse exemplo. Vamos aqui ao material. Bom, pessoal, no primeiro exemplo, um tabuleiro de xadrez possui formato de um quadrado. Se o lado mede 30 centímetros, qual é a medida da área e do seu perímetro? Bom, pessoal, ele quer saber a medida da área, tá? Lembrando que a área é a parte interna e o perímetro é a borda, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos calcular aqui primeiro o perímetro, tá? Um momento, deixa eu
Vamos lá. Perímetro, tá? É igual, tá? Lembra que o perímetro a gente pode somar os lados, né? Ou então a gente pode multiplicar 4 vezes o valor dos lados. Então 4 vezes 30 centímetros, tá? Que é igual 4 vezes 3, 4 vezes 30, 120. O que, pessoal? Centímetros, tá? Agora vamos calcular a área desse quadrado, tá? Lembrando que a área é calculado base vezes altura, apenas isso, tá, pessoal? Então, base que é 30 vezes a altura, que também é 30. Então, 30 vezes 30 dá o que, pessoal? Dá 900 centímetros quadrado, não é isso? Opa, deixa eu apagar esse aqui, ficou feio. Pronto. Beleza, pessoal? Tudo certo por aí? Vamos continuar aqui, tá? No nosso exercício 2, a gente tem o seguinte: calcule a área e o perímetro de cada quadrado e preencha o quadro a seguir. Bom, diga, um quadrado possui lados de 1 centímetro. Qual é a área desse quadrado? Bom, pessoal, a área desse quadrado vai ser igual, tá? A base vezes altura, não é isso? Então, 1 vezes 1 é igual a 1 centímetros, tá? Quadrado, tá, pessoal? Que é a área. E o perímetro do quadrado? Bom, já o perímetro, pessoal, perímetro desse quadrado é diferente, tá? Lembrando que a gente vai multiplicar 4 vezes, que são os 4 lados, vezes 1. Nesse caso, 4 vezes 1, 4. 4 centímetros quadrado. Não, 4 centímetros apenas. Tá ok? Vamos lá. Agora vamos calcular o quadrado cujos lados tem 2 centímetros. Qual é a área desse quadrado? Tá? A área desse quadrado, área é igual a 2 vezes base vezes altura, lembra? Que é igual a 4.
centímetros quadrados, tá ok? E o perímetro? Perímetro é igual a 4 vezes 2, que é o lado desse quadrado. 4 vezes 2, 8 centímetros, tá ok? Lembrando, pessoal, vocês estão observando que a área geralmente ela dá um valor menor que o perímetro, tá? Vamos lá. Vamos calcular a área e o perímetro de um quadrado cujos lados agora tem 3 centímetros, tá? Vamos lá. A área que é igual. Aqui a gente pode calcular de uma outra forma também, tá? Lembra que o quadrado ele possui 4 lados iguais, tá? Então a gente pode colocar aqui 3 elevado a 2, tá, pessoal? Que é igual como se ficasse 3 vezes 3, tá ok? E 3 elevado a 2 é igual a 9 centímetros quadrado, tá? Agora vamos calcular aqui o perímetro, tá? Calcular o perímetro, 4, que são os 4 lados, vezes 3, que é igual a 12 centímetros. Pronto, ok? Agora vamos calcular a área e o perímetro de um quadrado cujos lados tem 4 centímetros, tá? Vamos de novo aqui, olha. A área que é igual 4 ao quadrado, que é igual 4 vezes 4, ou 4 elevado ao quadrado, dá 16 centímetros quadrado. E o perímetro? Vamos calcular o perímetro, que é igual 4 vezes 4, que nesse caso também vai dar 16 centímetros, tá? 16 centímetros. Agora vamos calcular a área e o perímetro de um quadrado cujos lados possuem 5 centímetros. Então vamos lá. A área é igual 5 elevado a 2. 5 vezes 5, ou 5 elevado a 2, 25 centímetros quadrado. E o perímetro? Quanto é que dá o perímetro? Vamos calcular. Você já calculou aí já? Já sabe quanto é que dá? Então vamos lá. 4 vezes 5, que é igual a 20 centímetros
Eita. Certo? Pronto. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado, tá? A ter passado com bem tranquilidade esse assunto. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Meu muito obrigado.